Nessas últimas semanas a gente tem falado bastante de recessão. Eu mesma acho que eu fiz alguns vídeos aqui no canal do Trade Map falando sobre isso, só que mais uma vez eu quero trazer esse assunto, gente, por quê? Porque os Estados Unidos entrou em recessão técnica nos últimos dias. E por que isso? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Então, esses últimos 2 trimestres de PIB dos Estados Unidos foram negativos. No primeiro tri, menos 1,6% e no segundo tri, menos 0,9%. E tudo isso, gente, quando nós temos 2 PIBs trimestrais negativos consecutivos, então a gente considera que o país entrou em recessão técnica. Só que os Estados Unidos, eles dizem assim, ó, pera lá, gente, a gente pode estar em recessão técnica, mas o que a gente realmente leva em consideração são alguns outros fatores em um espaço de tempo maior para dizer se efetivamente nós estamos em uma recessão de verdade. E pensando nisso, gente, hoje então quero trazer para vocês que pontos são esses, pra gente ficar de olho, para entender se, olha, os Estados Unidos realmente vão entrar em uma recessão que não somente a técnica, e até mesmo pra gente entender como tudo isso pode acabar afetando a gente aqui, questão de investimentos, questão de câmbio e tal. Então eu já quero fazer o convite para vocês se inscreverem aqui no canal do Trade Map, deixarem o like de vocês e, acima de tudo isso, me acompanharem até o final do vídeo. Como eu trouxe para vocês, os Estados Unidos, ele não usa somente essa questão dos PIBs trimestrais para considerar se eles estão em uma recessão ou não. Na verdade, existe um órgão lá, né, o National of Economic Research, que eles avaliam uma série de fatores para dizer se o país ele está efetivamente em uma recessão ou não. E existem 6 aí que são principais, alguns têm uma divulgação mensal, outros têm uma divulgação trimestral, mas é importante a gente saber que eles existem para a gente ficar de olho. O primeiro deles, gente, é renda pessoal real menos transferência. Então, aqui eles consideram a renda dos norte-americanos e é importante dizer, né, que nós temos dados mistos, porque até o primeiro trimestre de 2022 a gente viu um crescimento, só que de lá para cá nós vimos uma queda de 0,3%. Então a gente começa a fazer essa curva para baixo e isso liga um alerta para, olha, talvez a coisa tá começando a dar uma apertada, o calo começou a apertar. O outro dado, gente, são folhas de pagamento não agrícolas. Aqui é importante nós ressaltarmos que no primeiro semestre de 2022, eles geraram mais de 2,7 milhões de empregos, né? E quando a gente fala de folhas de pagamento não agrícolas, eles estavam com uma média de 450 mil empregos mensais. E isso, até então, é um dado muito positivo, porque é muito mais forte do que até mesmo o período pré-pandemia, só que esse dado começou a fazer uma curva para baixo também, e as estimativas, então, é que para os próximos meses, existam aí aproximadamente 250 mil vagas. Então, é importante ressaltar isso, que o número ainda é positivo, mas é um número menor do que o anterior, o que também liga mais uma vez o alerta, tá? O terceiro ponto, gente, é o seguinte: despesas reais de consumo pessoal. É importante a gente ressaltar que da economia americana, 70% vem então justamente das despesas da população, né? Do consumo ali da população. E esse consumo, até então, no primeiro semestre de 2022, ele cresceu e isso segurou muito as pontas por lá. Então, até então, esse dado sim tem sido muito positivo, a gente só precisa ficar atento se em algum momento ele começar a virar para baixo, mas não é o caso por enquanto, tá? O outro dado, gente, é atividade industrial real e comércio exterior. Junto com esse outro dado, eu acho que eu já posso trazer um outro também que é relativamente parecido, que é a produção industrial. Então, basicamente, a gente está falando aqui de atividade industrial e produção industrial. E ambos os indicadores, tá, gente, eles acabaram sendo afetados nesse primeiro semestre de 2022 e nós vimos sim um declínio, mas principalmente por conta da quebra na cadeia produtiva, por conta do que aconteceu lá na China, né? Então nós tivemos novos casos de Covid e como eles têm aquela política de Covid zero, eles tiveram mais uma vez alguns lockdowns muito severos, então várias indústrias foram paralisadas, vários componentes, por exemplo, semicondutores, voltaram a ficar em falta ou atrasar ainda mais, né, o que já não estava muito bom. Tudo isso acabou impactando então na atividade industrial e a gente acabou vendo ela declinar ali a sua curva e tal. Qual que é o ponto a ser observado aqui, né, gente? Conforme a situação lá na China, ela volta a se estabilizar, o que a gente gostaria de ver é justamente esse indicador voltando a subir.
Se isso não acontecer, isso liga um alerta que, olha, existem outros fatores econômicos, talvez de demanda, de renda, taxa de juros, investimentos, que podem estar afetando, então, toda essa questão industrial nos Estados Unidos. E o último dado, gente, mas não menos importante, e na verdade ele é muito importante, é a própria questão do emprego e emprego das famílias. Aqui a gente vê dados positivos até então. Deem uma olhada nesse gráfico aqui e vejam como lá no ápice da pandemia, os Estados Unidos eles tinham um desemprego de mais de 12%, e aí nesses últimos trimestres ele veio caindo rapidamente e agora se encontra ali em 3,6%. Esse é um índice de desemprego muito baixinho, e até mesmo talvez seja isso que fez com que muitos analistas e muitos economistas começassem a olhar para a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos de uma maneira diferente. Diferente como, né, Bea? Bom, até algumas semanas atrás, muitos diziam assim, olha, vai ser a pior recessão dos Estados Unidos, vai ser uma recessão global, vai ser uma recessão muito profunda e longa, e agora o discurso começou a mudar um pouco para talvez o que eles chamam de pouso tranquilo, de sim, vão ter alguns indicadores, vão ter alguns pontos ali da economia que vão sofrer um pouquinho mais, mas talvez não seja tudo aquilo que alguns estavam prevendo, né? Por quê? Porque nós temos aí essa questão do desemprego muito baixa, claro, nós temos taxa de juros subindo por conta da inflação, mas nós temos alguns dados mistos por enquanto, tá? Nem tudo aponta para que efetivamente vai ser uma recessão muito profunda. Só que, claro, a gente fica de olho e a gente só vai saber efetivamente o que aconteceu, provavelmente depois que aconteceu, quando a gente já estiver no meio ali do olho do furacão. Até então, o que a gente tenta analisar são justamente esses dados para entender o tamanho do que está por vir, né? Se vai ser algo um pouco mais brando ou se vai ser algo um pouco mais severo. Agora, qual que é o ponto sobre tudo isso? Esses são alguns pontos que são avaliados, como eu trouxe para vocês, mas existem alguns pontos que estão preocupando ainda os economistas e estão preocupando os Estados Unidos, que é a própria questão da inflação. Então, a inflação de junho que foi divulgada ficou em 9,1%, foi a maior dos últimos 40 anos, né? Então, só para vocês entenderem, a média de inflação que eles estavam até então acostumados é o que gira ali entre 1% e 2% quando era muito e tal, e basicamente o que eles têm, então, aí agora são mais de 9% no acumulado dos últimos 12 meses. E aí, para eles tentarem conter um pouco esses índices de inflação, eles começam a aumentar a taxa de juros. E como vocês podem ver aqui, por muito tempo eles ficaram com uma taxa de juros muito próxima ali de 0,25, e aí o que a gente viu, então, agora, do início do ano para cá, foi esse aumento para 2,5%. Inclusive, nós tivemos um aumento recente, né, nessa última reunião do FONC, onde eles subiram 0,75 pontos percentuais, e ainda a gente tem mais perspectivas de aumento para as próximas reuniões também, porque os índices de inflação, eles continuam altos. E um ponto muito importante para a gente entender é o seguinte, né, a partir do momento que eles aumentam essa taxa de juros, o efeito ele não é imediato. Então, muitas vezes ele pode demorar de 8 meses a 1 ano para começar a surtir algum efeito na economia. E como nós vimos, esses juros começaram a ser elevados no início do ano. Então, provavelmente a gente vai ver algum efeito na inflação deles muito mais ali para o final do ano, talvez até mesmo para o início do ano que vem. Mas as perspectivas é que ainda assim, como essa inflação está muito mais alta do que eles estão acostumados, a gente pode ver sim uma taxa de juros acima de 3,5% até o final deste ano de 2022. Só que como que tudo isso acaba afetando a gente aqui, né? Eu acho que o principal fator, gente, é a questão cambial, porque quando você pega uma das maiores economias do mundo e onde eles têm agora um prêmio muito mais interessante do que antes, né, que é essa taxa de juros um pouco maior, muitos investidores que colocam dinheiro em países emergentes e tal, ou até mesmo investidores de países emergentes que estão querendo procurar um porto seguro, acabam levando parte dos seus investimentos ou levando parte dos seus recursos para os Estados Unidos. E quando isso acontece, naturalmente o nosso câmbio, né, o nosso real, pode acabar se desvalorizando frente ao dólar. E quando a gente tem um dólar um pouco mais esticado, nós sabemos que isso também continua impactando nos nossos índices de inflação, porque nós temos, em parte, né, alguns produtos, alguns serviços ali dentro da nossa cesta do IPCA, por exemplo, né, que é o nosso índice oficial de inflação, que são ali influenciados pelo câmbio, né, que tem o impacto do câmbio.
câmbio. Então, um câmbio um pouco mais alto pode continuar impactando a nossa economia nesse curto prazo e também a própria questão dos investimentos, porque nós podemos ver ali várias pessoas querendo buscar então esse porto seguro que agora tem um prêmio um pouco maior e que 2,5%, vamos supor que vai para 3,5%, 4% lá nos Estados Unidos, até pode parecer pouco quando a gente considera o que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas para eles é muito. E quando a gente fala de investimentos diretamente lá, você tem bonds, você tem alguns títulos que vão pagar muito mais do que isso. E por isso que muitas vezes acaba gerando todo esse interesse de vários investidores, né, de irem para lá. E quando isso acaba acontecendo, é natural que talvez a gente veja sim a nossa bolsa de valores cair um pouco, a gente está namorando esses 100 mil pontos aí já tem um certo tempo, e o dólar acabar subindo um pouco mais. Então é importante a gente ter ciência de que sim, o que acontece lá nos Estados Unidos pode acabar impactando aqui. Se a gente fala de uma recessão efetivamente, não só uma recessão técnica, mas que realmente a atividade econômica deles ficou em frangalhos ou realmente caiu bastante, tudo isso também pode acabar afetando a nossa economia aqui, porque nós exportamos muito para eles, para a China, né, para a Ásia e tal. Tudo isso pode afetar a nossa economia aqui. Mas eu trouxe mais os pontos dos investimentos mesmo para a gente entender e até mesmo poder criar alguma expectativa, né, ou nos prepararmos, seja psicologicamente ou seja com grana, caso a nossa bolsa caia ainda mais, para fazer os nossos investimentos, beleza? Bom, pessoal, a minha resenha de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês e comentem aqui embaixo. Vocês acham que os Estados Unidos realmente vai entrar em uma recessão que não somente a técnica? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trade Map.